Senhores acadêmicos, Cícero Sandrone e Ivan Junqueira, personificar. Senhoras e senhores que nos prestigiam com a presença, senhoras e senhores que nos acompanham via internet, vamos dar sequência ao seminário Brasil Brasis, hoje tratando de uma vinculação entre a manifestação literária e a realidade social do país. A rigor, o tema é De o Ateneu aos nossos dias, desafios da educação. Este seminário insere-se numa filosofia de associar sempre os problemas sociais e os problemas da literatura, os problemas da cultura. E o Seminário Brasil Brasis pretende exatamente ser uma reflexão sobre esta proximidade com a realidade social do nosso país. Então, teremos hoje, como conferencistas, dois acadêmicos, Arnaldo Nisquier e Evanildo Bechara. Eu começaria, então, por Evanildo Bechara, certo? Que nos dirá do Ateneu, da proposta do Ateneu, seguramente. Eu só queria lembrar que, ao tempo do Ateneu, se pensava a educação de uma determinada forma, a tal ponto que o internato ainda era um internato que separava os sexos. Não é? Isso foi durante muito tempo, ainda persistiu. Eu mesmo posso dar um testemunho biográfico, porque fui aluno do internato do Colégio Pedro II, que era um clube muito fechado, em que as mulheres não entravam. Ou seja, a coisa era a tal ponto rigorosa que as funcionárias eram separadas do corpo do colégio por uma grade. Nós, alunos internos, não podíamos ultrapassar a grade. E havia duas escadas muito sintomáticas no Pedro II, no velho casarão amarelo de São Cristóvão, que nós nomeávamos a escada dos soberbos e a escada dos humildes. A escada dos humildes, as mulheres não subiam, porque era impossível. Eu me vanglorio de ter sido um dos fundadores do Grêmio Literário Recreativo do Colégio Pedro II, do internato, que abriu as portas do internato para as meninas do externato, o que foi muito saudável para todos nós e que foi muito saudável para a mudança num paradigma educacional que ainda durante muito tempo nos marcou. Mas eu não vou fazer a conferência, porque quem vai começar a falar é Evanildo Bechara. E apenas para recordar, né, é sempre bom dizer quem são os nossos companheiros. Evanildo Bechara, professor titular de Filologia Românica da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, de Língua Portuguesa da Universidade Federal Fluminense e professor emérito da UERJ e da mesma Universidade Federal Fluminense. Foi professor visitante da Universidade de Coimbra e da Universidade de Colônia. Faz parte da comissão científica da Société Linguistique Romane, com sede em Estrasburgo. Pertence à Academia Brasileira de Filologia e à Associação de Romanistas. É diretor da revista Confluência do Instituto de Língua Portuguesa do Liceu Literário Português. Pelo mesmo instituto, publicou uma obra coletiva intitulada Na Ponta da Língua, cuja consulta eu recomendo. Integram essa publicação, inclusive, artigos de Silvia Elia, Gladstone Chaves de Mello, Antônio Geraldo da Cunha, Maximiano de Carvalho e Silva, Antônio Basílio Rodrigues, entre outros filólogos. O professor Bechara é também coordenador da mesma série, que eu acredito que já tem ultrapassado os 500 artigos publicados sobre língua portuguesa. É diretor da revista Litera. Preparou, junto com o Segismundo Espina, a primeira edição da Antologia de Os Lusíadas, publicada pela Grifo. A segunda edição melhorada foi publicada posteriormente pela editora da Universidade de São Paulo. Autor de um capítulo no livro coletivo Trivium e Quadrivium, em que escreve sobre a história da gramática na Idade Média, também lançado pela editora Ibis de São Paulo. Entre outros livros mais, é autor da Clássica Moderna Gramática Portuguesa, já em 30ª edição e 17 reimpressões. Eu digo que sempre é bom
dar o número das edições porque dão a permanência do livro. Um livro que atinge 37 edições e 17 reimpressões é altamente significativo para a área da filologia e para a cultura desse país. Mas Bechara escreveu também Lições de Português pela Análise Sintática, que atingiu a 16ª edição, a Gramática Escolar da Língua Portuguesa e, mais ainda, Língua e Linguagem, e escreveu também um volume muito esclarecedor e iluminador sobre a nova ortografia da língua portuguesa, que está em paralelo com as regras de 43, esperando janeiro de 1916 para se oficializar, embora eu acredite que já esteja em uso pleno na realidade brasileira, com pouquíssimas exceções. Com a palavra, Evanildo Bechara, para nos dizer do Ateneu e os problemas da educação brasileira. Muito obrigado. Obrigado. O Ateneu como escola da sociedade. Depois do movimento romântico, a produção literária de prosa e poesia no século XIX, o realismo e o naturalismo, desenvolveram com maior ênfase obras que insistiam em tese, que punham à discussão os mais variados assuntos vividos e questionados na sociedade. Tais assuntos eram examinados e discutidos à luz da filosofia, da religião, da psicologia, com evidentes preocupações científicas. O ano de 1888, entre nós, contribuiu com 2 romances tese, A Carne, de Júlio Ribeiro, e O Ateneu, de Raul Pompeia, seguidos, em 1881, de O Mulato, de Aloísio de Azevedo. Em A Carne, desenvolveram-se dramas consequentes a uma exacerbação de um sexualismo feminino reprimido. O Mulato discute o preconceito de cor em plena efervescência das ideias abolicionistas no Maranhão. E o Ateneu defende ou procura defender o sistema de internato sobre o do externato, com a necessária e consequente preparação do jovem no posterior enfrentamento dos desafios de uma sociedade capitalista, e passará a sentir o jovem que não haveria mais a mão querida para acalentar-me o primeiro sono, nem a oração, tão longe nesse momento, que me protegia à noite como um dossel de amor. O abandono apenas das crianças sem lar que os asilos da miséria recolhem. São reflexões de Sérgio, que representa a figura do nosso romancista Raul Pompeia, e termina esta reflexão na primeira noite do internato. A convicção do meu triste infortúnio lentamente, suavemente aniquilou-me num conforto de prostração e eu dormi. Acredito que uma das motivações para levar Raul Pompeia a escolher como tema da obra que subintitulou Crônica de Saudades, sem dúvida, foi a possível discussão sobre que sistema seria melhor para a instrução e preparo dos jovens, se o internato ou o externato. A questão ocupou pequeníssimo espaço no monumental parecer
sobre a reforma do ensino primário, que ocupa 4 tomos do volume 10º das Obras Completas de Rui Barbosa, parecer publicado entre 1882 e 1883. Aí, no tomo 3º, página 189, abre Rui Barbosa um pequeno espaço para responder à pergunta: internato ou externato? E a resposta do nosso grande tribuno é clara e taxativa. Somos da opinião exprimida por Sluz perante o Congresso Internacional de Ensino em 1880, entendendo que o externato constitui melhor escola da vida. Acreditamos, continua Rui, que as vantagens proporcionadas pelo externato à educação não são para desprezar, que, sob muitos aspectos, em nada cedeu às do internato, que a outros respeitos lhe são muito superiores, principalmente no fato de que, pela própria natureza das coisas, a educação no externato pode ser mais livre, mais natural, menos contrafeita e, com alguma vigilância, oferece um vasto campo onde o aluno pode mover-se livremente e formar em liberdade, sem vexames, o seu caráter, coisa das de mais-valia para o professor. Atendendo ao convite do nosso querido coordenador, professor Domício Proença Filho, para suprir o impedimento por motivo superior do conferencista que dividiria a mesa com o professor Arnaldo Nisquier, procurei, no pequeníssimo espaço de tempo de que dispunha, levantar trabalhos acadêmicos saídos sobre o Ateneu como espaço escolar preparatório dos jovens para a sociedade de sua época. E dos textos que me chegaram ao conhecimento, o de autoria das distintas professoras Maria Terezinha Belanda Calucho e Marta Sueli de Faria Sforne, do Departamento de Teoria e Prática da Educação da Universidade Estadual de Maringá, Paraná, foi o que considerei o mais fiel ao texto e o mais próximo da leitura que me ficou da obra de Raul Pompeia, neste particular. Por este motivo, trago aos nossos ouvintes o essencial deste trabalho das referidas professoras, que leva por título O Ateneu, a Escola da Sociedade, texto que passo a ler. O Ateneu é um romance publicado no Brasil em 1888, portanto, no crepúsculo do Império. Raul Pompeia, que nasceu em 1863 e morreu em 1895, narra a experiência que viveu num internato e, embora não sendo educador, flagra, de forma espetacular, a relação existente entre educação e sociedade. Não faz uma apologia do Ateneu, como também não se lastima por aquilo que ele é, apenas mostra, com a maior clareza possível, que a escola, da forma como está organizada e de acordo com as funções que lhe são atribuídas, extrapola as suas fronteiras. O contexto no qual se desenvolve o romance corresponde ao período em que a Revolução Industrial, operada na Europa, exige que o Brasil diversifique e qualifique suas mercadorias para que possa ingressar no mercado mundial.
A mercadoria produzida com a utilização da máquina e do trabalho assalariado está sendo muito mais lucrativa do que aquela produzida com o trabalho escravo. Face da necessidade de se conquistar o espaço no mercado internacional. Uma vez que os portos estão se abrindo, há necessidade de se reorganizar a mão de obra até então utilizada. Neste período, abre-se uma luta que expressa a monocultura em oposição à produção industrial, onde a cultura cafeeira vai perdendo a hegemonia. Momento este em que a pequena burguesia começa a despertar. Sob as coordenadas de uma forma de produção mais competitiva, acirra-se ainda mais a necessidade de cada indivíduo ser único responsável pela sua existência. É, então, o momento de o jovem desvencilhar-se da proteção dos pais e aprender a virar-se na sociedade da competição, da contradição, da corrupção, na sociedade da mercadoria, onde o homem vale pelo que possui. O Ateneu é a escola que oferece o passaporte para se ingressar nesta sociedade. Esta é a escola que vai formar os jovens para exercerem tantos cargos públicos como para colocarem em marcha a produção, da mesma forma que estava acontecendo na Europa a partir da industrialização. No mesmo momento em que se está na Europa lutando pela escola para todos, e que no Brasil a Constituição de 1823-24 reza pela obrigatoriedade e gratuidade da educação, o Ateneu revela que no Brasil Império a escola particular é a instituição capaz de responder às necessidades da pequena burguesia nascente. Raul Pompeia afirma que a clientela do Ateneu significava a fina flor da mocidade brasileira, atraídos pela propaganda que se estendia por todo o país. Os pais sentiam-se honrados em atender ao reclame, mandando um ou mais dos seus filhos abeberar-se à fonte espiritual do Ateneu. Segundo o autor, os Ateneus são as melhores instituições para educar, ao contrário do que vai defender Rui Barbosa no seu livro, do que disse Rui Barbosa no seu trabalho exaustivo sobre ensino primário e secundário em 1882-83. Porque são eles, os ateneus, que vão dar a receita necessária para o homem viver e sobreviver na sociedade burguesa. Quando o menino Sérgio, personagem principal do romance, narra o momento em que ele e seu pai se encontravam à porta do Ateneu, fica evidenciada a distância que existe entre a educação doméstica e a educação institucional, sendo que somente a segunda poderia dar ao aprendiz a verdadeira dimensão do mundo. Diz Pompeia no seu romance, logo no início, citando o pai que leva o filho ao primeiro dia de aula no Ateneu. Vais encontrar o mundo, disse-me meu pai à porta do Ateneu. Coragem para a luta. Bastante aí volta o nosso Raul Pompeia. Bastante experimentei a verdade deste aviso que me despia, num gesto das ilusões de criança,
educada exoticamente na estufa do carinho, que é o regime do amor doméstico, diferente do que se encontra fora. O internato é que vai ensinar o jovem na vida competitiva, onde vence aquele que melhor consegue beneficiar-se em qualquer situação, ou seja, é no Ateneu que se aprende, na prática, as leis que regem a sociedade capitalista. Por isso, quando o doutor Cláudio, professor do colégio, já no fim do livro, mas falando pelas palavras do nosso Raul Pompeia, profere uma palestra em defesa do internato, diz: é uma organização imperfeita, aprendizagem de corrupção, ocasião de contato com indivíduos de toda origem. O mestre é a tirania, a injustiça, o terror. O merecimento não tem cotação, cobrejam as linhas sinuosas da indignidade, aprova-se a espionagem, a adulação, a humilhação, campeia a intriga, a maledicência, a calúnia, oprimem os prediletos do favoritismo, oprimem os maiores, os mais fortes, abundam as seduções perversas, triunfam as audácias dos nulos. A reclusão exacerba as tendências ingênitas. Tanto melhor é a escola da sociedade. São palavras de Pompeia, na voz do professor Cláudio. E como escola da sociedade, apesar da aparente igualdade que é instalada no seu interior, as contradições externas sobrepõem-se. Volta o nosso Raul Pompeia a falar. Cada mocidade representa uma direção. Hão de vir os disfarces, as hipocrisias, as sugestões da habilidade, do esclarecimento intelectual. No fundo, a direção do caráter é invariável. A constância da bússola é uma. Temos todos um norte necessário. Cada um leva às costas o sobrescrito da sua fatalidade. O colégio não ilude. Os caracteres exibem-se em mostrador de franqueza absoluta. O que tem de ser é já. Na continuidade da palestra, o professor reforça o vínculo existente entre a escola e a sociedade, ao demonstrar que a instituição não pode ser avaliada por si, pois a imoralidade, a injustiça ou a corrupção que nela aparecem não são gestadas nem tampouco modificadas dentro da própria escola. Ao contrário, tudo o que nela existe é expressão de uma prática legitimada pela sociedade. Palavras de Pompeia. E não se diga que é um viveiro de maus germens, seminário nefasto de maus princípios que hão de arborescer depois. Não é um internato que faz a sociedade. O internato a reflete. A corrupção que ali viceja vem de fora. Os caracteres que ali triunfam trazem ao entrar em o passaporte do sucesso como os que se perdem a marca da condenação. Raul Pompeia reitera o fato de que o internato não isola os jovens do mundo. Ao contrário,
oferece a possibilidade para que se exercitem naquilo que é o mundo. Este tipo de relação existente entre os alunos não é criticado pelo autor, mas considerado fundamental para conhecer e treinar as regras das relações que se estabelecem entre os homens lá fora, na sociedade. São palavras de Pompeia. Ensalados no microcosmo do internato, não há mais surpresas no grande mundo lá fora, onde se vão sofrer todas as convivências, respirar todos os ambientes. O convívio proporcionado pelo colégio em regime de internato oferece aos filhos da pequena burguesia as habilidades necessárias para manterem-se no mundo dos negócios, onde educação não significa apenas instrução. Comenta neste sentido o nosso Raul Pompeia. Ilustrar o espírito é pouco, temperar o caráter é tudo. É preciso que chegue um dia a desilusão do carinho doméstico. Toda vantagem que se realize o mais cedo, a educação não faz almas, exercita-as. E o exercício moral não vem das belas palavras de virtude, mas do atrito com as circunstâncias. Percebemos que Raul Pompeia não está falando apenas de instrução, pois a instrução por si só não oferece esta lição de moral. E são exatamente estas lições que os jovens vão buscar no Ateneu. Isto porque nem a educação doméstica, nem a escola sob o regime de externato cumpre tal função. A educação ministrada pela família forma o indivíduo dependente, sem iniciativas, cego para as armadilhas existentes na sociedade. O externato não oferece as lições práticas de como é o funcionamento da sociedade, da mercadoria, da sociedade do valor. São palavras do nosso Pompeia. O externato é um meio-termo falso entre matéria de educação moral, nem a vida exterior impressiona, porque a família preserva, nem o colégio vive socialmente para instruir a observação, porque falta a convivência de mundo à parte, que só a reclusão do grande internato ocasiona. O internato, como a soma dos defeitos possíveis, é o ensino prático da virtude, a aprendizagem do ferreiro à forja, a habilitação do lutador na luta. Os débeis sacrificam-se, não prevalecem. Neste mundo, agora voltamos, neste sentido, a moral que prevalece no Ateneu é a moral possível de existir quando se acredita que o homem é o único responsável pelo seu êxito ou derrota. Isto Raul Pompeia descreve com a maior sabedoria. No entanto, apesar desta ser a prática do Ateneu, seu marketing é a favor da moral, da seriedade e dos bons costumes. Raul Pompeia reitera o fato de que o internato... isso nós já vimos, né? O quarto, não é? É a quarta página. E a quinta. Aristarco, diretor do colégio, ao recepcionar o pequeno Sérgio e seu pai, assim diz: no Ateneu, a imoralidade não existe.
Velo pela candura das crianças como se fossem, não digo meus filhos, minhas próprias filhas. O Ateneu é um colégio moralizado. Todas as culpas são prevenidas. Uma pena para cada hipótese. O caso da imoralidade não está lá. São palavras de Pompeia. Toda propaganda em favor do Ateneu é no sentido de divulgá-lo como um colégio que significa a extensão do lar, onde o amor paterno está presente nos professores e a moralidade familiar germina no seu interior. As palavras de Aristarco são estas. No entanto, o convívio no seu interior revela que a moralidade apregoada não tem como objetivo a eliminação da prática, onde cada um visa seus próprios interesses. Esta é silenciosamente permitida pelo internato. A educação moral que o Ateneu promete tem por fim a moderação dos excessos desta prática, ou seja, garantir a sociabilidade necessária para o pleno exercício, ou seja, das liberdades individuais. Daí o seu valor. Quando Sérgio chega ao colégio, encontra Rebelo, um antigo aluno, que logo o informa a respeito das regras a que deveria obedecer, uma espécie de código dos alunos. Estas regras, paralelas, mas legítimas, não condizem com o código do colégio, aquelas regras que Aristarco havia anunciado para seu pai. Mesmo não sendo as oficiais, são elas que deveriam ser seguidas para sobreviver no Ateneu. Rebelo dá um conselho ao Sérgio. Aí já são palavras do nosso romancista. Faça-se forte aqui, faça-se homem. Os fracos perdem-se, isto é, uma multidão. É preciso força de cotovelos para romper. Os gênios fazem aqui 2 sexos, como se fossem uma escola mista. Os rapazes tímidos, ingênuos, sem sangue, são brandamente impelidos. Para o sexo da fraqueza, são dominados, festejados, pervertidos como meninas, ao desamparo. Quando, em segredo dos pais, pensam que o colégio é a melhor das vidas, com o acolhimento dos mais velhos, entre brejeiro e afetuoso, estão perdidos. Como o colégio funciona sob a orientação da mercadoria, onde qualquer mérito é dado pelo valor que se paga por ele, os alunos logo incorporam essa prática. Entre eles, havia uma moeda que possuía valor de ouro a todos, e todos precisavam possuí-la para usá-la em casos de emergência, como na compra de favores ou do silêncio. Esta moeda era o selo. No comércio deste tesouro, empregavam-se os meios mais requintados de persuasão, de malandragem e de esperteza. Meios que, em última instância, são determinados pela prática mercantil. São palavras de Pompeia. No comércio do selo é que fervia a agitação do empório, contratos de cobiça, de agiotagem, de esperteza, de fraude. Acumulavam-se valores, circulavam, frutificavam, conspiravam os sindicatos, arfava o fluxo, o refluxo das altas e das depreciações.
Os inexpertos arruinavam, e haviam banqueiros atilados, espapando banhas de prosperidade. Ainda tem mais 5 minutinhos. Enquanto escola de mercadoria, da venda, da troca, do lucro, o Ateneu comportava-se como empresa. Preocupada em vender mais e melhor suas vagas, o diretor empenhava-se em projetar uma bela imagem do colégio, dando-lhe uma nova aparência, pintando jeitosamente de novidades, como os negociantes que liquidam para recomeçar com artigos da última remessa, segundo as palavras do próprio Pompeia. O Ateneu demonstra o quanto cada indivíduo está impregnado do conteúdo social. Aristarco é o exemplo mais vivo disto. Nele, observamos a oscilação entre um discurso que preza pela moral, pelo bem comum, e uma prática que revela os interesses individuais. Esta dualidade não é uma característica exclusivamente sua, mas é a condição para se manter numa sociedade onde as contradições são dissimuladas, inclusive pelo discurso educacional. Como me faltam 5 minutos, eu vou então terminar. A partir da análise do Ateneu, percebemos que o colégio, relatado por Raul Pompeia, não se distancia muito das instituições educacionais da contemporaneidade. Porém, na compreensão da escola hoje, há que se considerar a escola pública, que ganha espaço no decorrer do século XX para o XXI, é ainda mais complexa, na medida em que abarca em seu interior todas as classes sociais, com a intenção de harmonizar seus contrários. Pensando na escola enquanto instituição situada, observamos que, no Ateneu, há uma sintonia entre a educação que ali se processa e aquilo que a sociedade espera dela. A preocupação em preparar para a vida existe, mas a partir de situações fictícias, mas através de vivências similares ao que a organização social. Nele percebemos a tentativa de proporcionar aos jovens a educação necessária para sobreviver nesta sociedade. Neste sentido, podemos dizer que, em se tratando da moral, o que prevalece é uma moral guiada pela razão e que possibilita o livre exercício das forças individuais, condição fundamental para o desenvolvimento da sociedade capitalista. Muito obrigado. Obrigado, mestre Bechara. Eu não vou me estender, evidentemente, não é o caso, apenas pontuar 2 coisas que me parecem importantes a propósito do que o Bechara acabou de dizer. Em primeiro lugar, me parece que... Bom, ele começa fazendo uma oposição a partir de Rui Barbosa, entre o pensamento de Rui e o pensamento que se depreende do Ateneu, uma oposição externato, o Rui defendendo o externato e, em princípio, o Ateneu louvando as virtudes do internato. De certa forma, o que me ficou foi a impressão, da fala do Bechara, que, segundo a leitura dele, o internato reduplica a ideologia dominante na filosofia de educação em vigor naqueles tempos e privilegia, com essa posição, uma visão pessimista da realidade. A primeira reflexão que a fala dele me dá. Bechara relaciona o Ateneu e sua pedagogia às necessidades do mercado, ou seja, da sociedade de mercadoria naqueles tempos. É uma afirmação que nos levaria a outro debate, né? Encontra um sentido profissionalizante na modalidade de proposta educacional,
eu acredito que a isso levaria também a uma reflexão sobre a perspectiva humanística ou a perspectiva tecnológica, aspas no tecnológica, para aquele tempo. Quando cita aquela frase famosa, né, com que o menino é recebido no Ateneu, vais encontrar o mundo, a partir da fala do Béchara eu acrescentaria, vais encontrar o mundo capitalista. Né? Foi o que se depreendeu mais ou menos do que ele disse. Acredito que é importante uma reflexão bastante ampla, e eu creio que o Arnaldo vai tocar nisso, sobre a importância do discurso do professor Cláudio, que é, evidentemente, a contrapartida de tudo que o livro quer mostrar, segundo a leitura do Béchara. Né? Enfim, a leitura que o Béchara acabou de fazer acentua o vínculo entre a escola e a sociedade. E ainda com uma outra dedução a que ele chegou, de que, segundo o livro, o homem faz a si mesmo, o que é uma antecipação do self-made man dos nossos dias. Também levaria a uma profunda reflexão sobre a moral do nosso tempo, sobre as coisas que acontecem hoje. E a última frase do Béchara também me deixa uma pequena pulga de provocação, quando ele disse não, que o que está no Ateneu não se distancia muito da contemporaneidade. E, diante dessa frase, eu fico pensando no Enem, em tudo que o Enem significa, em tudo que significa a educação hoje, que é uma forma de nos levar a pensar essas coisas. Mas quem vai nos ajudar a pensar essas coisas é o educador Arnaldo Nisquet, autor de 10 anos de Lei de Diretrizes e Bases, autor de 10 anos da Lei de Diretrizes e Bases, uma visão crítica, e O Martírio de Blanca Dias, que é um romance. Claro que é membro da nossa casa. O escritor e educador foi secretário de Estado de Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, o primeiro da América Latina, além de outras iniciativas na área da pesquisa científica. Foi o criador do Planetário do Rio de Janeiro, membro do grupo de trabalho que estudou a viabilidade de implantação da Universidade Aberta no Brasil. Ninguém melhor para falar da educação no Ateneu como alguém que defende a Universidade Aberta. Por 2 vezes foi secretário de Estado de Educação e Cultura do Rio de Janeiro, conhece bem o que se passou e se passa na educação. Exerceu também os cargos de presidente da Fundação de Arte do Rio de Janeiro, da FUNARGE, foi presidente do Conselho Estadual de Educação do Rio de Janeiro, presidente do Conselho Estadual de Cultura do Rio de Janeiro, vice-chanceler da Universidade de Estado do Rio de Janeiro. Por 6 anos, foi membro do Conselho Federal de Educação, com a finalidade de elaborar a política de educação à distância. Presidiu a Câmara de Ensino Superior durante 3 anos, coordenou o Seminário Nacional de Qualidade de Ensino, realizado em Brasília. Em 1996, Arnaldo Nisquet foi nomeado para o Conselho Nacional de Educação. Pertence à Câmara de Educação Superior. Entre as muitas obras, Problemática da Educação Brasileira, Prêmio Gustavo Capanema, Por uma Política de Ciência e Tecnologia, Brasil, ano 2000, O Impacto da Tecnologia, também premiado, Educação para Quê? Prêmio Francisco Alves, João Francisco de Boa, o Timão Maranhense, Orígenes Lessa, o contador de história, e dezenas de livros infantos juvenis, entre eles A Misteriosa Volta dos Dinossauros, O Boto e o Raio de Sol, O Dia em que o Mico-Leão Chorou. Em agosto de 2012, lançou Memória do Sobrevivente e acaba de lançar esta semana, acabo de receber aqui, Educação Limpa. Arnaldo Nisquet, a educação proposta pelo Ateneu era uma educação limpa? É a provocação. Palmas para o Domício. Bom, meus amigos, eu estou diante de um impasse dos maiores da minha vida, porque eu devo falar em pouco mais de 20 minutos sobre coisas do Arco da Velha. Enfim, uma mistura diabólica de experiências envolvendo Raul Pompeia, José Veríssimo, Rui Barbosa e a atualidade, porque foi isso que me foi proposto, dizer, você pega aquilo tudo e traz para a realidade de hoje. E o Domício fala no Enem.
O Enem, eu falei anteontem na Confederação Nacional do Comércio, espantadíssimo, porque ninguém sabe no Brasil porque se inscreveram 7 milhões de jovens para fazer as provas do Enem e 2 milhões que se inscreveram deixaram de fazer as provas. 2 milhões. Não foram 200 mil, nem 20 mil, foram 2 milhões. Ninguém sabe por quê. Olha que mistério. Onde estão esses jovens? Por que eles deixaram de fazer as provas? O que espera o futuro dessa geração que não acredita na escola, não acredita no exame, não acredita no que aquilo representa? Então, o nosso futuro não parece dos mais risonhos. Mas eu devo puxar lá de trás, primeiro elogiando muito o meu mestre, Evanildo Bechara, porque ele sempre é uma lição. Tudo que fala, tudo que faz, a gente sempre aprende com o Bechara. É pena sempre que a limitação do tempo faz com que ele não possa se dar todo, como seria o nosso desejo. Mas vejam vocês, um aspecto que ele foi falando e eu fui me lembrando. O Ateneu era pago, não era gratuito, mas ninguém era reprovado, porque o diretor, o Aristarco, ele sabia que se reprovasse alguém, o aluno saía da escola. Então ele não reprovava. Autocrático, um líder à moda antiga, mandava de todas as maneiras. Ele próprio dizia que acima de mim só Deus. Ele não reprovava, não deixava ninguém ser reprovado. Então, que metodologia de ensino é essa que não reprova? Já começa por aí. Depois há uma mistura naquela época. O Ateneu é de 1888, bem quando o Brasil se dividia entre a monarquia que encerrava suas contas e a república que recém-nascia. Naquele momento havia, eu diria, uma certa confusão a bordo, e um homem da extraordinária estatura do pequenino Rui Barbosa, ele fez um estudo admirável sobre a reforma do ensino primário e do ensino médio, como se chamava na ocasião, e apresentou ao Parlamento, em 1882 e 1883, um documento precioso sobre a reforma dos dois ensinos, da educação, do que hoje a gente chama de educação básica. E o Parlamento reprovou. Os dois não, são os 4 tomos do trabalho de Rui Barbosa. Qual foi a alegação? Eu estudei isso muito. A alegação é de que Rui Barbosa tinha copiado o modelo alemão de ensino e que isso era uma violência em relação à cultura brasileira. Era uma violência, era uma transplantação de cultura que feria, vamos dizer assim, as características socioculturais do povo brasileiro. E vocês veem que há certos momentos em que o Bechara se deixa atrair por isso, citando o trabalho que é objeto da nossa conversa, quando ele fala, logo no começo, do Anschluss. Olha o autor que ele cita, Anschluss, alemão mais puro. E mais adiante vai falar do professor Klaus, que espinafra a própria escola onde ele trabalha. Klaus, evidentemente, um nome alemão.
Então, vocês veem a influência da educação alemã numa época em que o Brasil ainda era praticamente influenciado pela colonização portuguesa, mas, independentemente disso, a admiração não era exatamente por Portugal, mas era pelo crescimento da Alemanha e da educação dada na Alemanha. A educação que era uma educação que competia com a da Inglaterra, onde nasceu a Revolução Industrial. E Domício falou nisso, falou na Revolução Industrial. Já havia rumores de que nós deveríamos adotar procedimentos para a par do humanismo, que sempre foi uma preocupação de nós todos e foi uma preocupação transcendente do humanismo, o humanismo que nós herdamos do bacharelismo português, que nós não esquecêssemos também da tecnologia que deveria, em algum momento, entrar nas nossas cogitações para que o Brasil saísse do atraso e entrasse no desenvolvimento. Hoje, vocês leem o Globo de ontem, de anteontem, de hoje, vocês vão ver. O Brasil precisa de técnicos de nível intermediário porque não tem especialistas em diversas matérias em relação ao ensino de nível intermediário. Quer dizer, hoje, em 2013, quantos anos depois dessa conversa do Ateneu, nós ainda estamos precisando das mesmas coisas que nós, naquele momento, com outras palavras e em outras circunstâncias, nós já precisávamos. E se falava, eu digo com outras palavras, mas, na verdade, era também uma necessidade. Então, eu queria mostrar que o Ateneu foi apagado num fogaréu quando pegou fogo. O autor ele colocou no livro uma série de considerações muito judiciosas e é um romance clássico da literatura brasileira, um dos maiores da literatura brasileira. Ele não fez outro desse mesmo porte, não conseguiu fazer outro desse mesmo porte. Mas eu tenho a impressão que ele se empolgou tanto com o seu romance e ele foi tão forte, de um modo geral, que ele tocou fogo no final, como quem diz assim. E querem saber de uma coisa? Acabou tudo no incêndio. Morreu todo mundo, não tem mais colégio nenhum, não tem mais internato nenhum, porque o próprio internato era uma aberração que o incêndio comprova, porque acabou o compromisso com o internato. O internato não era uma solução, era uma violência. No internato havia acusações, havia traições, havia eu diria, prolegômenos de homossexualismo, quer dizer, o início de homossexualismo que se assinalava. Mas havia também uma coisa notável. No internato, as turmas eram de 20 alunos. Vejam que coisa notável. Turmas de 20 alunos. Hoje, só em algumas escolas particulares e de primeiríssima qualidade, existem escolas de 20 alunos. Normalmente, inclusive em escolas públicas, 50 alunos, 40 alunos. Aulas são dadas de microfone. Vocês imaginaram, em 1890, aulas de microfone? O que era isso? O que seria isso? Aulas para 20 alunos. O professor, muito respeitado, os alunos levantavam quando ele entrava em sala. Eu, que me formei há 50 anos, aprendi a levantar quando o professor entrava em sala de aula. E, assim, então não foi há tanto tempo assim. Hoje,
professor entra, não entra, tudo assim. Minha neta almoçou hoje comigo. Eu disse, mas que prazer, querida. Dora, que encanto, você veio almoçar hoje comigo. E a aula? Ela disse, não houve. E o professor avisou de 7 às 9 que ele ia ter uma consulta médica, ele não viria. Eu disse assim, e o de 9 em diante? Ele não veio, esse não avisou. É na PUC, cinema, na PUC. Quer dizer, o de 7 às 9 avisou que não vinha. E o de 9 em diante, de 9 às 11h30, nem avisou, não veio. Ou seja, hoje né, não houve aula o dia inteiro, porque um avisou que não vinha e o outro não avisou e também não veio. Então, vocês veem, esse é o retrato. Não, é uma exceção, não é uma exceção. Infelizmente, é a realidade, é o que está acontecendo e a gente tem que lamentar muito que essas coisas ocorram. Bem, o internato tinha uma coisa também que o Bechara tocou com insistência nisso, era só de meninos, não havia meninas, não havia. Bom, o Brasil deu o direito às mulheres de votar na Constituição de 1946. Se a memória não me falha, o Cícero tem boa memória para isso. As mulheres não votaram no Brasil até a Constituição Democrática de 1946. Quer dizer, mulheres não tinham direito de votar. Que país era esse? Não é? Que democracia era essa? Isso se refletia naturalmente na educação. O Ateneu era o grande colégio da época, segundo a literatura do Raul Pompeia, fazia-se muita propaganda. Isso aqui eu fiz um apanhado, eu fui lendo e tomando nota das coisas notáveis que, na minha opinião, existiam no Ateneu. Os alunos usavam uma farda negra, tinha nítida influência militar, a meu ver, um pouco, enfim, alemã, não é? Eles repetiam sempre o mens sana in corpore sano, sana. O Aristarco, ele era um malandro, porque ele agia de acordo com a condição social dos pais. Ele tratava bem os que tinham melhor condição social. Dizia sempre que a minha preocupação é o caráter das pessoas. Fino. Todo mundo de uniforme, não tem essa bagunça de hoje que só usa uniforme uma parte. Isso o Bechara falou, faça-se forte, os meninos abusam dos fracos. As notas eram lidas no refeitório para humilhar os que tinham notas baixas. Então, isso é maneira de... eu dizia, é uma maneira de tratar psicologicamente os alunos, dar as notas coletivamente, para que os que não tivessem se saído bem fossem humilhados publicamente. Eram 300 alunos no colégio, portanto, um número pequeno, relativamente pequeno. Havia castigos e agressões, provocando depressão nos alunos. Os alunos ficavam de joelho no recreio, provocavam calos nos joelhos. Os alunos saíam só de 15 em 15 dias, coisa hoje completamente fora de propósito. Havia ginástica noturna depois da janta. Isso deve se fazer um bem danado, né? Ginástica noturna depois da janta. Agora, havia um grêmio literário intitulado Amor ao Saber. Isso era saudável. Adoravam
os alunos a utilização da biblioteca. Tinha 500 volumes, o que era uma coisa boa para a época. E a preferência dos alunos, na ocasião, era a leitura de Júlio Verne, As Aventuras do Júlio Verne. Eles treinavam muito ataque e defesa da monarquia nas sessões do Grêmio. Tinham, por norma, não denunciar nunca. O tédio era a grande enfermidade da escola. Fumava-se escondido, já na época. O Aristarco era amarrado na banda. Exposições artísticas só de 2 em 2 anos. Faziam passeios de bonde ao Corcovado, ao Dois Irmãos, ao Jardim Botânico. As brigas eram comuns, numa delas sobrou para o Aristarco, ele levou uma paulada e ele, gritando, dizia: é como ferir um pai, mas levou. A comida era sempre a mesma e descobriram que a goiabada não era de goiaba, quer dizer, era goiabada, acho que era de banana, não é? Até hoje isso existe. Alguns alunos fingiam doença para ver a enfermeira, que era muito bonita, quer dizer, isso já vem de longe. Isso é muito aproveitado hoje nas novelas da Globo. E o fogo. O fogo acabou com o Ateneu. O Raul Pompeia morreu na noite de Natal de 1895, durou pouco, como era na época o que acontecia. Ele morreu com 32 anos, se suicidou, né? O Cícero lembrou bem, ele se suicidou. Meus amigos, eu tenho um texto bonito que eu vou deixar depois com o Domício, para que seja publicado na revista da Academia, que explica qual era o mistério do Ateneu. Eu fiz uma pesquisa cuidadosa, escrevi, imaginando que eu fosse ler para vocês, mas eu acho que eu preferi fazer uma digressão sobre o que eu ouvi do Bechara, o que eu ouvi do próprio Domício e das coisas que estão acontecendo por aí, para poder transmitir a vocês a minha reflexão a respeito de como eu estou vendo a educação depois dessas experiências todas de tanto tempo atrás, dizendo que hoje, mais do que nunca, nós temos que tomar mais cuidado ainda com a cópia dos modelos de fora. Agora saiu na revista, agora recente, na revista The Economist, o nascimento de um outro fenômeno das redes sociais, que é o MOOC, M-O-O-C, que é o Massive Online Open Courses, cursos massivos, né, em online, abertos, que a Universidade de Stanford, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, grandes universidades de elite, já estão utilizando como parte do seu currículo para facilitar o acesso de mais gente ao conhecimento. E isso está sendo oferecido de graça, graças às redes sociais. De graça. Então, é uma revolução extraordinária. Então, nós não podemos mais ter tanto receio assim das coisas que vêm de fora. Nós temos que fazer com que essas coisas que vêm de fora, em vez de dominar a nossa realidade, elas sejam colocadas a serviço da nossa realidade, das nossas perspectivas, para que isso traga mais felicidade ao nosso povo, mais conhecimento e mais empregos também. Eu acho que é isso que eu, como mensagem, deixaria
no espírito de todos vocês, agradecendo mais uma vez a presença de todos. Muito obrigado. Muito obrigado, Arnaldo, por suas reflexões, e eu apenas vou pontuar duas coisas aqui a propósito do que foi dito, sobretudo pensando na sequência da proposta do Ateneu aos nossos dias, pensando nos nossos dias. E pensando nos nossos dias, trago duas experiências pessoais, profissionalmente representativas. A primeira foi o fato de acompanhar de perto a implantação da Lei 5692/71. Por uma dessas injunções que desce do além, eu fui o coordenador geral da implantação da reforma de 1971 no estado do Rio de Janeiro. E o que ficou dos 10 anos de implantação da reforma foi que aquela tentativa, foi a primeira tentativa de profissionalização, de importação de um modelo de educação centrado na profissionalização que, segundo o Bechara nos apontou, já estava vislumbrada no Ateneu. Só que essa tentativa esbarrou na prática da educação brasileira e na expectativa da nossa sociedade, uma sociedade até hoje ainda eminentemente bacharelesca, com ênfase na base humanística. Essa base humanística persiste, apesar de todo... Eu acredito que não sou um especialista em educação, mas o que a gente pode acompanhar, sobretudo quem trabalha com livro didático, quem frequenta o chão da escola, sabe que há ainda uma nostalgia permanente, quando ela não existe na escola, da formação humanística que é inerente à nossa própria personalidade como povo. Naquela época eu cheguei a uma conclusão bastante grave e não sabia nem como continuar a coordenação, porque eu pensava que aquela proposta, e essa é uma convicção que se arraigou depois, era uma proposta para uma realidade desejada, mas não para uma realidade existente. Eu acho que as leis de educação que nos presidem quase sempre esbarram nessa coisa pragmática, quer dizer, há sempre uma proposta caracterizada por uma idealidade, mas ela não corresponde à nossa realidade. Essa é a primeira reflexão que as brilhantes falas dos dois meus companheiros aqui me sugerem. A segunda é de base eminentemente emocional e pessoal. Eu vivi 7 anos no internato, o internato do Colégio Padrão do Brasil. Posso hoje, passado o tempo, com o distanciamento que o tempo dá, o internato é efetivamente um microcosmos da sociedade, como o era no Ateneu, a partir da ideologia dominante naquele tempo. O internato do Pedro II, inaugurado lá nos idos da monarquia, ele era um microcosmo da sociedade, é sim, com todos os defeitos, mas carrega um gravíssimo problema. E toda a minha geração e todos os que frequentaram o internato do colégio, até que ele terminou também no incêndio, o Casarão Amarelo também pegou fogo, mas o internato continua ainda por algum tempo, acredito que aquela realidade que eu vivi, que tantos viveram, envolvia um gravíssimo problema. Não preparava para o mundo. Não preparava para o mundo porque não propiciava a necessária e imprescindível socialização. Nós vivemos uma realidade de meninos, uma realidade isolada, com regras, com princípios que depois nós não encontrávamos na realidade. Quando nós terminávamos o 7º ano, era uma timidez, era uma dificuldade muito grande até de ir a um baile para dançar com as meninas. Nós não tivemos contato com as meninas durante 7 anos, só no fim de semana cada um se cuidou. Mas a educação que nós recebíamos não dava isso. Por outro lado, os profissionais que conviviam conosco 24 horas por dia não eram qualificados como educadores. Os nossos inspetores não eram preparados para serem inspetores de aluno. E eram eles que nos davam as noções de convívio, as noções de vida. Essa era uma falha que, desde o meu tempo de presidente de Grêmio, nós brigávamos por isso, nós, inclusive, fomos punidos algumas vezes, porque nós protestávamos quanto à qualidade, ao comportamento daqueles que eram responsáveis pela educação do nosso todo dia. Desde a hora de ir para o banho, às 7 horas da manhã, até às 8h30, quando nós íamos dormir. Quer dizer, e nesse particular, o internato continuou com os vícios do Ateneu. Era uma coisa ainda para pensar. E a terceira, apenas uma observação en passant, que assim como o Ateneu tinha uma frase latina que orientava, né, os alunos, o Pedro II também tinha. No pátio, onde todas as turmas se formavam, havia uma imagem, assim, um quadro muito bonito, com a seguinte inscrição: Mac te animo, generose puer.
Sic itur ad astra. Assim se vai aos astros. De certa forma, quem conseguia ultrapassar essas dificuldades chegou perto. Podia chegar perto, pelo menos se realizou profissionalmente, mas a maioria não se realizou tanto socialmente, e essa era uma coisa que realmente acabou com o final do internato. O que eu queria deixar aqui para nossa reflexão de todos é verificar, a partir do Ateneu, o que vem acontecendo ao longo desse tempo com a nossa educação e que problemas a nossa educação levanta hoje. Se essa reflexão ficar do outro lado, valeu o seminário. Pelo menos pensar sobre isso. E termino convidando todos para o Seminário Brasil-Brasil, o próximo Seminário Brasil-Brasil, idealizado, projetado, coordenado pelo acadêmico Cícero Sandroni, com o olhar armado para a realidade dos nossos dias. A proposta do Cícero é eminentemente oportuna, apropriada, e porque aqui se tratará das manifestações populares, o diálogo necessário. Cícero trará aqui a nossa colega acadêmica Rosisca Dastos de Oliveira, o comandante Ibis... Qual é o sobrenome? Frei Beto e o Ibis Rezende. Coronel Ibis, que vai representar, que é o comandante, era o comandante da PM. Bom, no ciclo ainda, a seguir, no dia 5 de novembro, 5 de novembro é o Dia da Cultura e Dia de Rui Barbosa, também nascimento de Rui Barbosa, né? Era. Agora não é. Agora não é mais. E era o Dia da Língua Portuguesa. E era o Dia da Língua Portuguesa. Terça-feira, 17h30, o título é O Desafio de Pensar sem o corrimão de categorias consagradas. A coordenação é da acadêmica Rosisca Dastos de Oliveira, o conferencista, o acadêmico Celso Laffer. E no projeto Música de Câmara na BL, dia 7 de novembro, quinta-feira, às 18 horas, o Duo Santoro de Violoncelos vai fazer aqui o lançamento do CD Bem Brasileiro, com obras de Villa-Lobos, Hernani Aguiar, Mignone, Oswaldo Lacerda e entre outros compositores brasileiros. Muito obrigado pela presença. Obrigado.